Oi, gente. Aqui é a professora Valéria Guedes, do Colégio Mackenzie de Brasília, em mais um encontro literário. E nesse nosso encontro de hoje, nós vamos tratar das duas últimas escolas, dos dois últimos movimentos artísticos literários do século XIX. Vamos nos lembrar que ao longo dos nossos encontros, nós já passeamos por alguns temas, da literatura, como o índio, a natureza, a pátria, a mulher. Vimos a figura feminina da colonização ao naturalismo e hoje a gente encerra o século XIX, tratando parnasianismo e simbolismo. Então vamos lá. Parnasianismo, a arte pela arte. Por que a escola literária Parnasianismo, de Olavo Bilac, de Raimundo Correia, e quando a gente fala em parnasiano, todo mundo já lembra do Olavo Bilac, E aí a gente pensa, por que a arte pela arte com o príncipe dos poetas? Bem, gente, vamos analisar as características parnasianas, que acredito eu que isso vai ficar um pouco mais claro. O parnasiano traz uma poesia muito mais objetiva, em que há um culto à forma muito representativo. E o que é esse culto à forma? É a sua preferência por sonetos, que é uma forma fixa, é a sua preferência por rimas ricas, e aí a gente tem essa preciosidade vocabular dos parnasianos. Temos a impessoalidade, porque trata-se de uma literatura mais objetiva. Temos o descritivismo e temos também temas muito ligados à mitologia grega e à cultura clássica. Bem, mas quando a gente fala em características de uma escola literária, a gente fica assim meio sem entender corretamente se nós não analisarmos o texto daquela escola. Então vejam só, Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Profissão de fé. Vejam que a profissão de fé, na verdade, é a profissão do poeta. Ser poeta é algo que o poeta defende o ser poeta como uma profissão que exige um trabalho muito intenso do seu profissional. E quando a gente vê essa obra do Bilac, no início a gente pensa assim, puxa, está exaltando a função do ourives. Não, nós estamos aí desenvolvendo uma arte literária em que a função do poeta é colocada em relevância, em evidência. Então ele fala, invejo o ourives quando escrevo. Invejo o ourives quando escrevo. Primeiro, nós temos um texto metalinguístico. Por que a metalinguagem aí? Nós temos uma poesia cuja temática cuja temática é o próprio fazer poético, é a própria poesia. Então, a primeira evidência aí neste texto do Olavo Bilac é a metalinguagem. Quando ele coloca 2 pontos, porque ele fala assim, invejo o ourives quando escrevo. Quem é o ourives, O ourives é o profissional da joia, é o profissional que pegam o material, o metal bruto, a pedra bruta, e transforma esse material, essa pedra, esse metal bruto, em uma joia rara. Esse é o ourives. Quando o poeta se diz ourives na língua portuguesa, ele também se caracteriza como aquele capaz de pegar o material bruto e transformar em joia rara. Ou seja, a sua poesia é uma joia rara. A sua poesia
é uma preciosidade. E aí ele diz assim: imito o amor com que ele quem? O ourives. Então o poeta, ele imita o amor com que o ourives, o alto relevo faz de uma flor. O mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma dedicação colocada pelo ourives na sua peça, na sua obra de arte, na sua joia preciosa, é essa mesma dedicação, esse mesmo amor, esse mesmo empenho utilizados aí pelo poeta parnasiano, quando ele faz essa comparação. Por isso ele diz assim, gente, olha, por isso corre por servir-me sobre o papel a pena. A pena serve ao poeta como o cinzel serve ao ourives. Então vejam só, ele faz uma comparação entre o instrumento de trabalho do ourives com o seu próprio instrumento de trabalho. E aí ele diz assim: por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Então, a mesma firmeza, a mesma agilidade com que o ourives trabalha sobre a prata, trabalha sobre o ouro, para moldar, para dar formato. Esta é a mesma agilidade, a mesma habilidade do poeta. E aí a gente tem uma comparação como figura de linguagem, é bem interessante, olha só. Quando ele fala sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Essa comparação através aí da conjunção como é a comparação entre o cinzel e a pena do poeta, o cinzel do ourives e a pena do poeta. E aí ele diz: torce, aprimora, alteia, lima. Ai, dá até uma canseira, né? Torce, aprimora, alteia, lima. Nós temos uma série de verbos que compõem aí um verso, sem o emprego de uma conjunção. Como nós denominamos essa figura de linguagem? Bem, nós temos aí um assíndeto, em que o verso é formado por várias orações, sem o uso de uma conjunção. Então, a gente tem aí um assíndeto nesta estrofe, nesse verso, perdão. E aí ele diz assim: torce, aprimora, alteia, lima a frase. Gente, então percebam o trabalho, como é trabalhoso, chega a ser cansativo até na leitura que se faz do verso. A frase e enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Então, na verdade, da mesma forma como o ourives trata a sua peça e a pedra é colocada, né, finalmente, porque ele não coloca numa peça de ouro a pedra primeiro. Então ele dá todo o formato para a peça, todo o formato para a pedra e encaixa a pedra na sua peça. E é isso, é desse jeitinho o trabalho do poeta. Então vejam só como o poeta faz questão de mostrar a preciosidade, a valorização da sua poesia. E aí ele faz, olha a confissão aí do poeta: eu quero que a estrofe cristalina, porque nós percebemos que as rimas do parnasiano são rimas raras. Ele escolhe palavras, né, que formam rimas ricas. Ele não tem rimas, por exemplo, de palavras da mesma classe gramatical. Vamos pegar a palavra cristalina e oficina.
Cristalina é adjetivo, oficina é substantivo. Então, vejam só essa preocupação com a qualidade da rima do poeta. E ele diz, olha, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, dobrada ao jeito do ourives. Esse dobrada nos traz, nos remete a uma ideia assim, de muito trabalho para transformar, ou seja, transformada. Saia da oficina sem um defeito. É esta a literatura parnasiana, preocupada com a forma. E a gente observa que a forma sobrepõe-se ao conteúdo da poesia. Isso é uma característica parnasiana. E ele diz, e que o lavor do verso, ou seja, o trabalho, né, tido com esse verso, acaso por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. Gente, nós vamos entender que temos aí uma preciosidade. Estamos fazendo a comparação entre uma obra de arte e o verso, a estrofe do poeta parnasiano. Então, quando a gente volta aqui nas nossas principais características parnasianas, a gente vê arte pela arte, a objetividade, o culto à forma, o preciosismo vocabular, as estruturas fixas, a impessoalidade, o descritivismo. Nós percebemos como foi assim bem detalhado o trabalho, né, do poeta ali dentro da sua produção artística, do fazer poético, e temas aí baseados em realidade, não a realidade, né, gente, ele vai tratar de uma realidade social, política, não. Mas nós temos uma objetividade. Fatos históricos, mitologia grega, culto e cultura clássica. Bem, gente, veja só. Enquanto nós temos uma literatura bem objetiva, bem pessoal dos parnasianos, nós vamos conhecer o simbolismo. E o simbolismo é uma das escolas literárias mais lindas que a gente pode analisar. Por quê? Porque o simbolista, ele vem mostrar que as coisas, que as pessoas têm alma. É uma literatura sonora, é uma literatura ligada à espiritualidade. Então, quando a gente pensa na Revolução Industrial, no período de Revolução Industrial, nas mudanças econômicas, nas mudanças culturais, comportamentais do fim do século XIX, nós podemos afirmar que o simbolismo, ele é esse resgate do homem para a sua essência, para a sua espiritualidade. Então, esse homem, com essa tendência, né, de materialista, com todas as mudanças pelas quais as pessoas passavam, né, esse homem é chamado a uma análise de si mesmo, a uma análise do valor daquilo que não é efêmero. E a gente vai ver isso com alguns versos do simbolismo. Então, quais são as características simbolistas? A subjetividade, o íntimo, o interior, anseios, estados da alma. A musicalidade, nós temos uma sonância muito boa, nós temos a aliteração como uma figura de linguagem. A sonância, a aliteração e sinestesias são 3 figuras de linguagem predominantes aí na literatura simbolista, e a gente vai comprovar nos textos. Temos também a referência ao vago, ao transcendental, ao mistério, ao místico. É uma poesia existencial. E para a gente ilustrar essa literatura, nós vamos analisar hoje Cárcere das Almas.
Bem, eu considero Cárcere das Almas uma das obras mais existencialistas, bem, não sei se eu nem se eu posso dizer isso, mas eu acho uma das mais lindas obras do simbolismo. Cárceres das almas. Aí ele diz, toda alma num cárcere anda presa. Esse aí, essa interjeição, como se fosse assim, uma reflexão, como se fosse um lamento. Toda alma, toda a alma, toda. E olha, gente, eles usam algumas palavras em maiúsculo e é bem proposital, é bem assim, alegórico, porque tudo isso tem um propósito. Toda alma anda presa num cárcere. Nós vamos entender esse cárcere não somente como a questão física, a matéria, o corpo em que a alma está presa, mas nós vamos pensar também nas mazelas existenciais às quais o homem se prende, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, o medo, a ansiedade. Hoje, se a gente considerar a mudança, né, total das realidades na nossa sociedade, a gente vai trazer a ansiedade como um grande cárcere para as almas. E ele diz assim, olha, toda alma num cárcere anda presa. De que maneira ela anda presa? Soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades. Então vejam só, toda alma anda presa, e se ela está presa, ela está soluçando nas trevas. E ela está entre as grades do calabouço. Que calabouço é esse? É o calabouço do corpo? O calabouço do medo, o calabouço dos grandes problemas existenciais que cada ser humano carrega consigo, seus temores, suas angústias. E aí ele diz assim, olhando imensidades. Então, imaginem essa cena. A alma presa no calabouço, nas trevas, entre as grades do calabouço. Vamos metaforizar esse calabouço aí como as angústias e mazelas existenciais. Essa alma, ela ainda, mesmo no calabouço, ela é capaz de olhar as imensidades. E quais são as imensidades? As imensidades citadas pelo autor não estão ligadas às questões materiais. As imensidades apresentadas pelo autor são criações de Deus. É aquilo que não cabe ao homem. As imensidades para as quais uma alma pode olhar, elas não são efêmeras. Olha, são elas, os mares, as estrelas, as tardes e a natureza. Então, por mais que uma alma esteja presa, ande presa no seu cárcere, no seu calabouço de angústias, ela ainda é capaz. Ela ainda é capaz de, entre as grades, ver e vivenciar as imensidades criadas por Deus. E aí, é bem legal que a gente entenda assim. Eu vou declamar essa estrofe para que vocês percebam como o poeta usa o som do C, essa sonoridade, porque o fonema C, ele nos traz essa musicalidade, essa sonoridade. Olha só. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando as imensidades, mares, estrelas,
estrelas, tarde, natureza. Vejam só, e que figura de linguagem é esta que explora um fonema consoante? Nós temos aí a aliteração. É uma característica simbolista, essa musicalidade, essa sonoridade, essa exploração do ser, isso tudo, essa exploração aí dos fonemas também vocálicos A e E, né, que são as sonâncias, também é característica simbolista. Eu até costumo dizer assim, na prova do Enem, o poema está muito cheio de pode entender isso aí como uma literatura simbolista, tá? E pensar nos autores, claro. Bem, então, retomando a nossa análise, esta alma que mesmo angustiada é capaz de analisar as grandezas, as imensidades entre as grades, isso indica para nós que nenhuma alma, segundo o eu lírico, pode estar presa por completo. Porque se tem ali a brechinha da grade e ela pode contemplar o belo da criação de Deus, essa alma não está presa por completo. Então ele diz assim: tudo se veste de uma igual grandeza. Que grandeza? A grandeza dos mares, das estrelas, a grandeza das tardes, a grandeza da natureza, a grandeza da criação da obra de Deus. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Gente, esse trecho, ele fala muito dessa capacidade de uma alma se libertar de suas angústias, de suas prisões, a partir do momento que ela começa a contemplar ao seu redor toda a grandeza da criação de Deus, tudo aquilo que está criado, que foi criado por Deus e que não é efêmero. Porque após ela olhar as imensidades, o poeta afirma tudo. Quando ela deixa de olhar para suas angústias, de sentir e de viver somente a sua prisão, e é capaz de contemplar essa beleza, tudo se veste de uma igual grandeza. E então, e olha que coisa mais linda, quando a alma, entre grilhões as liberdades sonha, nesse momento, a alma, mesmo ali naqueles grilhões, ela é capaz de sonhar com a liberdade. E sonhando, e quando ela sonha com essa liberdade, ela contempla toda essa obra ao seu redor, toda essa beleza, então ela é capaz de sonhar com a liberdade. E aí, então, consequentemente, as imortalidades, ela sonha as imortalidades. A alma é capaz de rasgar no etéreo o espaço da pureza. É uma metáfora para entender a ideia de transcender, essa ideia de libertar-se. E olha, essa ideia de libertar-se a partir da contemplação daquilo que é eterno, belo, criado por Deus, essa capacidade de libertar-se a partir do momento em que se passa a sonhar com as imortalidades, faz com que essa alma rasgue o etéreo espaço da pureza. Então vejam só, ele agora na terceira, desculpem, nós vamos ainda retomar aqui, porque é interessante que a gente continue a observar a sinestesia, as aliterações presentes. Então, gente, nós vamos analisar ainda nessa segunda estrofe a presença das aliterações. Então, vejam só como o eu lírico, como o poeta simbolista,
emprega a literação, emprega tão bem, né, essa caracterização aí da musicalidade, quando ele diz, olha, tudo se veste de igual grandeza. Quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço. Então vejam essa aliteração tão presente aí, assim como também nós temos essa presença da assonância com a vogal A em todos os versos, com a vogal E também em todos os versos aí da segunda estrofe. E na terceira estrofe, o nosso eu lírico, ele faz um chamado. Ele faz aí, na verdade, ele se dirige a todas as almas presas. É bem interessante que nós temos aí uma apóstrofe, ou seja, se fôssemos fazer uma análise dos termos aí da oração, seria apenas o vocativo, mas como figura de linguagem nós temos uma apóstrofe quando ele fala, ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões, vamos ficar atento aí com essa aliteração, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Então vejam como ele chama atenção para enxergarmos a quantidade de pessoas, de almas presas em seus calabouços. E ele diz que esse calabouço, ele é atroz, ele é funéreo, ao contrário do que nós vimos na estrofe anterior, dessa capacidade de rasgar o etéreo, dessa capacidade de alcançar a imortalidade. E aí ele diz, última estrofe, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? O chaveiro do céu que possui as chaves para abrir para essas almas que estão presas, mudas, fechadas. Quem, na verdade, é esse chaveiro? Esse chaveiro é Deus. Então ele trata isso de uma forma assim, bem transcendental. Quem pode abrir as portas do mistério? Mas essas almas, esse chaveiro, só abre as portas do mistério, só possibilita a essa alma, essa liberdade, esse ultrapassar, né, o etéreo. Esse chaveiro só é capaz mesmo de possibilitar toda essa liberdade às almas que primeiramente conseguem vislumbrar, contemplar, além de suas angústias, além de suas prisões, tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que é criado. Então a gente tem aí no simbolismo alguns símbolos, né? O cárcere, as trevas, as grades, as almas presas são todos símbolos, o chaveiro do céu, as portas do mistério, esse mistério, né, daquilo que é o desconhecido ao homem, essa liberdade da imortalidade. Então nós temos uma literatura subjetiva, bem mais espiritualista, uma literatura que concede ao homem uma interpretação de seus próprios sentimentos, de suas próprias necessidades. A gente vai ainda viajar um pouquinho mais
analisando Alfonso de Guimarães, não somente Cruz e Souza, porque Cárcere das Almas é o poema de Cruz e Souza, e nós vamos ver mais um poeta do simbolismo, que é Alfonso de Guimarães, que trata a esmalha. Esmalha, o nome é fluido, assim como toda a literatura simbolista é fluida, sugestiva, simbólica. Quando a esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Imaginem o homem no fim do século XIX, este homem confuso e indeciso entre as suas necessidades, né, de adaptação, principalmente no momento aí de revolução industrial, esse momento de grandes mudanças. Esse homem que está numa condição de estar entre as suas necessidades de mudança, as necessidades espirituais, os seus materiais, os seus medos, e a sua consciência de que precisa aproximar-se de Deus, entre o espírito e a matéria. Assim também, hoje, no nosso século, nós também analisamos um momento em que o homem, e que muitos de nós, quem sabe, estejamos também nessa torre entre o materialismo e o espiritualismo, entre o que é efêmero e o que é eterno. E a esmalha é esse símbolo. Quando a esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Então vejam a torre com essa simbologia. Ela viu a lua no céu e viu outra lua no mar. A lua no céu, ela é a imagem real. É aquilo que simboliza o real, o concreto, o verdadeiro, o eterno. A lua no mar é aquilo que é efêmero, é passageiro, é ilusão, é apenas um reflexo. E a esmalha estava confusa entre as duas luas, entre o que era eterno e o que era efêmero. Então vejam só, e no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Cantar, o ato de cantar, ele é muito mais do espírito do que da matéria. Quando a esmalha, no seu desvario, na sua confusão mental, na sua incerteza, no seu medo, na sua dúvida, começa a cantar, olha o que acontece. Estava perto do céu, estava longe do mar. O ato de cantar aproxima a esmalha do céu e a afasta do mar. Faz com que esmalha entenda como mais valioso e queira se aproximar muito mais daquilo que é eterno, afastando-se daquilo que é efêmero, daquilo que é apenas um reflexo, uma ilusão. Gente, veja como o simbolismo é lindo. E aí diz assim: e como um anjo pendeu as asas para voar. Quando ela canta, ela aproxima-se de quê? Do que é eterno. E ela recebe o quê? Asas para voar. E aí o texto fala assim: as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Ruflaram, bateram de... E como um anjo pendeu asas para voar. Sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. A alma, que é eterna, ela vai de encontro ao céu, ao eterno. O corpo, que é efêmero, que é passageiro, vai de encontro à lua do mar, que é apenas um reflexo, é apenas uma ilusão. Então, à medida que esmalha canta, ela vai se libertando da ilusão, daquilo que é efêmero, daquilo que é matéria, daquilo que é terreno. E vai se aproximando daquilo que é eterno, daquilo que é
daquilo que a aproxima do céu. E é isso que o simbolismo faz. E a gente tem assim, a esmalha, aquela é uma simbologia. A lua do céu é um símbolo, a lua do mar é outro símbolo, a torre é um símbolo. Então nós temos, na verdade, essa colocação de simbologias dentro do nosso poema, com a intenção de valorizar aquilo que é eterno, de valorizar aquilo que é real. E o que é real? É aquilo que está ligado ao espírito dentro da literatura simbolista. E aí a gente vê, revendo aqui, né, as características do simbolismo, olha a subjetividade, esse íntimo interior, a intuição, a espiritualidade, o místico, anseios de estados da alma, a religião do verbo, a musicalidade, a assonância, a literação, ritmo, ecos, rimas internas, sinestesias, que é a mistura dos sentidos, né? Referência ao vago, ao misterioso, é uma poesia existencial. Bem, galera, então nós encerramos hoje por aqui, terminando essa literatura do século XIX com o parnasianismo e simbolismo, e em breve nós nos encontraremos novamente e vamos tratar as vanguardas europeias, vamos tratar a Semana de Arte Moderna e aí a literatura do século XX. Um grande abraço e obrigada aí pela participação de vocês.